Bom dia, senador Zalci Lucas. Eu quero agradecer pelo honroso convite. Quero cumprimentar todos os senadores que estão presentes, demais autoridades, em especial os membros da mesa, notadamente a professora Lisiane Meira, que é uma amiga de longa data, e a professora Melina Rocha. Bom, senador, eu tenho estudado esse tema. Eu passei agora, retornei sexta-feira da Europa, onde eu tenho procurado estudar bastante o IVA, principalmente na parte do comércio exterior. O comércio exterior é uma área que o Brasil precisa investir, o Brasil precisa se abrir para o comércio exterior, que hoje o comércio exterior no mundo movimenta cerca de 18 trilhões de dólares, e o Brasil participa com menos de 2% desse montante. E, apesar disso, o comércio exterior ele é 40% do nosso PIB. Então, imaginem os senhores o quanto nós temos de potencial se subirmos de 2% para 4%. Então, é uma coisa extraordinária. E os regimes aduaneiros especiais, eles fazem parte disso. De uma forma muito geral, vou fazer algumas considerações gerais bem rápidas e vou fazer uma sugestão pontual, que eu considero muito importante, e depois eu vou explicar. Bom, sobre o aspecto geral, eu sou entusiasta da reforma. Eu acho que a nossa reforma tributária ela é muito boa. O IVA brasileiro, CBS, IBS, ele vai ser o mais moderno que existe no mundo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E no âmbito do comércio exterior, especificamente nos regimes aduaneiros especiais, nós vamos ter um ganho de simplificação. Hoje, no Brasil, nós temos 22 regimes aduaneiros especiais com uma legislação confusa, uma legislação muitas vezes contraditória. O regime aduaneiro especial mais importante, que é o drawback, o mais importante, responsável por mais de 20% das exportações brasileiras, ele tem um emaranhado regulatório. É muito difícil de compreender, até para quem é estudioso dessa matéria, é difícil entender. Então, imaginem os senhores para o empresário que vai tentar se aventurar a exportar mercadoria usando o drawback. Nós vamos substituir esses 22 por 4 grandes grupos de regimes aduaneiros. Isso é um ganho muito grande. É claro que o projeto de lei complementar não vai entrar em detalhes, ele está estabelecendo as balizas e depois vai acontecer uma regulamentação. Se essas regulamentações forem adequadas, como o projeto, em geral, desde a aprovação da emenda constitucional, está sendo, eu não tenho dúvida que o Brasil vai ter um grande ganho. O que eu gostaria de destacar pontualmente, senhores senadores? Dentro do regime de aperfeiçoamento, especificamente do drawback, que é, a meu ver, o regime aduaneiro mais importante, né? A maioria dos países dedica especial atenção ao drawback, né? Ele é um regime aduaneiro que foi teorizado no século XVIII por Adam Smith, já ressaltava a importância no Tratado das Riquezas das Nações, né? E esse regime aduaneiro, ele precisa de um ajuste aqui no Senado Federal. No que especificamente? Hoje, a CBS e o IBS, né, eles têm uma base de incidência ampla. Esse foi o modelo aprovado no nosso país e é um modelo adequado. Dentro dessa base de incidência ampla, ele incide sobre operações com bens e operações com serviços. Ocorre que, na hora que está sendo prevista a desoneração das aquisições dos insumos que são importados no drawback para produzir mercadorias que posteriormente vão ser exportadas, o PL ele desonera apenas a aquisição de bens. Não está ocorrendo a desoneração dos serviços. E isso gera uma incoerência com o próprio regime de incidência. Que, veja, se o tributo incide sobre bens e serviços, a desoneração ela tem que também abranger os serviços. E isso é relevante porque já é uma demanda antiga da indústria brasileira. Um estudo que foi feito pela CNI, ele mostra que os serviços participam com quase 25% da agregação de valor da indústria brasileira. Todos os países do G20 desoneram os serviços no âmbito do drawback. O próprio Estados Unidos, com a tributação monofásica no consumo, ele faz essa desoneração.
E da forma como está sendo aprovada hoje o projeto, nós vamos perder essa oportunidade, vamos engessar também, porque a lei complementar ela requer um quórum mais restritivo, e uma vez aprovada essa lei complementar, sem a inclusão dos serviços nesse regime aduaneiro, vai ser muito difícil essa alteração. Então, a sugestão que eu faço, e já encerrando a minha participação muito objetivamente, é essa. Eu acredito que tem que ser alterado o caput do artigo 88. Eu me coloco à disposição depois, se a assessoria quiser entrar em contato para fazer uma exposição de motivo bem sucinta e uma proposta de alteração. Alterar esse artigo 88 para prever a extensão do drawback também para as operações com serviços. Isso vai ser um grande ganho que nós vamos proporcionar ao nosso país, e nós vamos ter uma regulamentação completa para que realmente a reforma tributária produza os seus efeitos desejados. Então era isso, senador, demais integrantes da mesa, muito obrigado.